Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 27. Lepra na Igreja. Original publicado no dia 25 de março de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. É bom tê-los aqui. Terminamos a série sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo e a ligação com as 7 igrejas atuais. Hoje falaremos sobre algo um pouco diferente, mas precisamos atentar para isso. A praga da lepra existe na igreja. Não se apavore. O Senhor me disse: eu não vou tolerar mais a existência da lepra na igreja. Pensei por um tempo. Estou falando sobre lepra espiritual. Levíticos 13, 44 a 46. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. É interessante mencionar ter praga na cabeça. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, raspada. E, preste atenção, cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial, assim será. Aqui vemos várias coisas. Na Bíblia, lepra representa pecar com a boca. Lembra-se que no Antigo Testamento lemos a respeito da irmã de Moisés, que começou a falar contra ele, contraiu lepra e teve que ficar fora do arraial? Isso aconteceu por ter falado contra ele. Miriam teve que cobrir seus lábios e ficar isolada. Veja, a morte e a vida estão no poder da língua. É muito contagiante. Fala sobre difamação, maledicência. Sabe quanta difamação cristã existe na internet? Está repleto de lepra. Caluniar e compartilhar com os pecados dos irmãos. Se você não puder falar algo que abençoar a outro, fique calado. Deus vai lidar com lepra na igreja, portanto, prepare-se. Aqui não há meio termo. O que sai da tua boca é vida ou morte. Temos a tendência de esquecer isso. A Bíblia estava falando aos cristãos espirituais em Tiago 3, 14 e 17. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, sensual e diabólica. Fala claramente. Versos 10 a 12. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Portanto, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Claro que não. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vida e morte estão na boca. Se você desvendar o pecado do teu irmão, eventualmente o teu será desvendado também. Você colhe o que semeia. A tua boca é redentiva ou destrutiva? Não há meio termo. O Senhor falou claramente que lidará com isso e a removerá da igreja. Na Bíblia, o Senhor diz que primeiro o julgamento virá para a sua casa. Levítico 14, 44 e 45. Então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, ou seja, traz aflição, se é contagiante, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, removerá as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Parece um pouco exagerado, não é? Mas quero dizer que quando um sacerdote, pastor, líder, encontrar lepra em sua casa, ele tem que lidar com isso. Do contrário, a lepra entrará e destruirá a igreja, porque é muito contagiosa. Isso é o que significa derribar as pedras, etc. Se isso for encontrado, tem que ser tratado. O Senhor a derrubará. Quando lepra entra nela, a destruição não está muito longe.
A palavra criticar é muito interessante. Procede de uma palavra que significa sufocar. Talvez você diga que é somente criticismo para edificação. Então você está querendo dizer que é sufocar para edificação? A palavra raiz para criticismo significa isso. É claro que o pecado tem que ser enfrentado, mas o motivo deve ser redentivo. Você não deve revelar tudo na internet ou na igreja. Lucas 4:22. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus falava de modo diferente. Sabemos que o poder da vida e morte estão na língua, mas parece que não entendemos a profundidade disso. Deuteronômios 30:19. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. É impressionante como isso afeta nossos descendentes. Lucas 4:22. E todos lhes davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Que impressionante! É uma das escrituras mais profundas e mais assustadoras na Bíblia. A tua vida hoje foi grandemente ditada pelas palavras que você falou. Sabemos que Deus permite tribulações acontecerem, como vimos na vida de Jó, mas a vida e morte procedem da boca. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, tornasse perfeito, pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Entendemos que sofrimento é um dos meios de Deus lidar conosco, mas deixando isso de lado, uma das escrituras mais significantes na Bíblia, talvez a mais importante, está em Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos, ofendemos, em muitas coisas. Se alguém não tropeça, ofende em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear, controlar todo o corpo. Esse verso é tremendo. Ele abre um mundo de entendimento para nós. Ainda não somos perfeitos, pois ofendemos as pessoas em várias coisas, fazemos várias coisas incorretas, mas se não ofendermos a pessoa com palavra, como falamos, então somos perfeitos. Se aquilo que falarmos não for ofensivo, então somos considerados perfeitos. As ramificações disso são extensas. A palavra perfeito no grego é telos, que significa atingir o alvo. Dei uma boa olhada nessa palavra no hebraico e grego. Ela quer dizer atingir o alvo que está sendo apontado, como uma flecha apontada para um alvo. Filipenses 3:12-14. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, chamado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a marca que quero atingir, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era o alvo de Paulo? Tiago esclarece um pouco mais. Porque todos tropeçamos, ofendemos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, nessa única coisa, não ofender em palavras, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear, controlar todo o corpo. As palavras que falamos são um problema enorme quanto a chegar a uma certa posição em Deus. Atingir o alvo, o chamado supremo de Deus em nossas vidas. Como Deus é descrito na palavra? Deus é amor. Basicamente, ele é descrito dessa forma. Portanto, todas as palavras que ele fala são motivadas por amor. Essas duas coisas operam juntas, não podem ser separadas. O amor é o fundamento.
A Bíblia diz que da abundância do coração a boca fala. Mateus 12:34. Portanto, quem somos internamente no coração determinará o que diremos. Assim, há duas coisas que operam juntas para o bem: o amor e as palavras. Não ignore essa realidade fundamental, pois é muito importante. Tiago continua a falar coisas tremendas. Tiago 3:3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo inteiro. O cavalo é algo enorme e bem forte. Ele tem esse pequeno pedaço de metal em sua boca, e se você pode controlá-lo através disso, com um pequeno movimento, para ir para um lado ou outro. Você também tem algo pequeno na tua boca, a língua. Podemos controlar o cavalo inteiro através desse pequeno objeto. Versos 4 a 12. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Há um pequeno leme na parte de trás do navio, pequeno em comparação a este, mas controla sua direção por completo. Assim é com tua vida. Talvez você diga que há tantas coisas que a controlam, mas não. A Bíblia diz que a língua é o que controla. Pense nisso. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se das grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ali a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ela pode corromper um grupo inteiro, mas estou falando sobre teu corpo. A língua pode desonrar, perverter, corromper teu próprio corpo fisicamente. Assim ele diz. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. É determinada pelo tipo de coração que temos. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, veneno. É uma linguagem bem forte. Talvez você diga que nunca amaldiçoou alguém. Será que é verdade? Você por acaso criticou alguém, ou seja, a estrangulou até a morte? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Adão era o senhor de toda a terra. Tinha domínio sobre todo o átomo, toda a molécula nesse planeta. Tudo o obedecia. Ele podia ter falado a um pedaço de solo e falado para se tornar ouro. Os átomos teriam se reformulado e virado ouro. Ele tinha domínio sobre a terra. O número atômico de ouro é 79. Tudo o obedecia. O reino animal, a menor molécula e o reino natural. Ouça o que direi com muita atenção. Somente o homem foi criado à imagem de Deus e com habilidade para criar. É muito importante entender isso. Salmo 8, 4 a 8. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aqui é algo tremendo. Os tradutores tiveram um problema quanto à tradução e colocaram a palavra anjos. No original, a palavra não é anjos, é Elohim, Deus. Eles não suportaram isso e colocaram anjos. Portanto, lemos: pouco menor o fizeste do que Elohim, Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, nesse planeta. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares.